Sabe aquele medo do que pessoas poderosas poderiam fazer? Aquela sensação de perder o sono por causa de uma decisão, um plano que pode arruinar um futuro? Hoje, a gente vai mergulhar num conflito que é antigo, mas muito atual. A briga entre os planos humanos e um decreto divino que se diz inquebrável. E essa tensão toda nos leva a uma pergunta fundamental, que vai ser o nosso guia. Afinal de contas, quem é que está escrevendo a história? São os poderosos, com seus exércitos e suas leis? Ou existe uma força maior, regendo tudo por trás dos panos? É isso que está em jogo. De um lado, o plano humano, frágil, temporário, quase sempre uma reação ao que acontece. Do outro, a ideia de um decreto divino, eterno, absoluto, proativo. E não há exemplo melhor para ilustrar essa batalha do que a história do faraó lá no Egito Antigo. Muitas vezes, o nosso medo nasce daí, da aparente onipotência dos homens. A gente teme o que os outros podem fazer porque acreditamos que eles têm um controle total. Mas, e se essa percepção for, na verdade, só uma ilusão? É um sentimento que todo mundo conhece, né? A ansiedade por causa de uma decisão de alguém que está no poder. Agora, vamos pegar essa ansiedade e colocar na escala de um império. Pensa no Egito, onde a palavra de um único homem era, sem discussão, a lei final do universo. E ninguém representava esse poder como o faraó. Ele não só acreditava que sua palavra era a lei, como planejou o fim de todo um povo. E para executar o plano, ele tinha nada menos que o maior exército da Terra. Olhando de fora, do nosso ponto de vista humano, parecia o fim da linha, um checkmate. Só que é exatamente aqui, no auge do poder humano, que a história dá uma virada espetacular. Surge um juramento, uma declaração solene que desafia de frente toda essa realidade que parecia absoluta. E aqui está ele, Isaías capítulo 14, versículo 24. Esse é o coração da nossa análise de hoje. Uma promessa que não diz apenas que um plano vai acontecer, mas que ele vai permanecer. Ele vai ficar de pé, não importa o que aconteça. Tá, mas o que faz essa promessa ser tão poderosa assim? Para a gente entender a força por trás dessas palavras, vamos fazer uma espécie de autópsia desse decreto. Vamos quebrar isso em 3 partes para ficar mais claro. Primeiro, a fonte, ou seja, quem está fazendo esse juramento. Depois, o pensamento por trás dele. E, por fim, a natureza do seu propósito. Então, começando pela fonte, quem jura é o Senhor dos Exércitos, ou no hebraico, Yahweh Tsebaot. E o ponto-chave aqui é que esse título não é poético, ele é militar. Ele se refere a Deus como o comandante supremo de todas as forças do universo, das hostes celestiais, da natureza e até dos exércitos humanos, mesmo que eles nem saibam disso. E olha que contraste incrível. De um lado você tem o faraó, com seus exércitos, seus carros de guerra, seus cavalos, um poder terrestre. Do outro, Yahweh Tsebaoth, comandando as hostes da eternidade. A escala de poder aqui é simplesmente incomparável. Agora vamos para a segunda parte. Como pensei? Para a gente, pensar e fazer são 2 etapas bem diferentes, né? Existia um espaço de tempo, de esforço. A ideia aqui no texto é que, para essa autoridade divina, o ato de pensar um plano já o torna uma realidade. Não é uma tentativa, é um fato que se estabelece no momento em que é concebido. E o ponto final. Como determinei, assim se manterá. A palavra-chave aqui é permanência. É como se os planos humanos fossem castelos de areia na praia. Vem a onda da história e derruba tudo. Mas o propósito divino é descrito aqui como uma coluna de granito, fincada no meio do oceano. As ondas batem, mas ele fica de pé. Ele permanece. Ok, vamos ver como isso funciona na prática. É aqui que as coisas ficam ainda mais interessantes, com um conceito que podemos chamar de ironia soberana, onde os planos dos homens não são apenas derrotados, mas são usados dentro de um plano muito maior. O plano do faraó era bem claro, certo? Ao criar Moisés no palácio, a ideia era formar um príncipe leal ao Egito, alguém que pensasse e agisse como um egípcio. Só que o resultado foi o completo oposto. O plano divino, como diz a narrativa, usou os próprios recursos do faraó, a riqueza dele, a educação da corte e tudo, para treinar justamente o libertador de Israel. A estratégia do inimigo acabou ironicamente trabalhando contra ele mesmo. Isso nos leva a um princípio incrível que o texto explora, a ideia de que um plano soberano não só cancela os planos contrários, mas os absorve, os redireciona para cumprir o seu próprio propósito final. Certo? E o que a gente faz com tudo isso? Como é que essa análise toda se conecta com aquele medo que a gente falou lá no início sobre o poder das outras pessoas?
Vamos amarrar as pontas agora. O resultado final dessa história todo mundo conhece. O grande plano do faraó, com todo o seu poder militar, literalmente afundou no mar. Enquanto isso, o plano divino de libertação não só aconteceu, como permaneceu, mudando o futuro para sempre. Então, a aplicação prática disso tudo é a necessidade de abrir mão da ilusão de controle. Se existe um decreto maior, um plano superior em ação, talvez a nossa luta constante para controlar tudo seja a verdadeira fonte da nossa angústia. Talvez a paz de verdade venha exatamente quando a gente entrega esse controle. Isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. Se a premissa de um decreto soberano e inabalável for verdadeira, qual é o espaço que sobra para o medo? O que o medo pode de fato fazer contra uma paz que se baseia na certeza de um resultado que já está garantido?